Boa noite, meus amigos. Estamos de volta, mais um bate-papo especial. E hoje nós vamos receber nosso querido amigo, escritor ilhéense, um dos grandes escritores ilhéenses dos últimos tempos, Paulo Cidade. Paulo Cidade também foi ex-secretário municipal de cultura, tem uma larga experiência na área da cultura. Ele já chegou aí, ó. Vamos lá bater esse papo com o nosso amigo. Nomes da cultura. Epa, quase que eu não saio aqui. Dos grandes nomes da cultura ilhéense. Tá na área. Ei! Tô na área, rei. Rapaz, eu fui falar em seu nome, deu um terremoto aqui. Foi? Você é Ai, considerado por muitos um dos grandes nomes da literatura regional. é E mesmo? assim, eu Pô, isso é particularmente tenho um grande admiração e carinho por você. Quero te agradecer por você nos permitir ter esse prazer desse bate-papo, tá? E vamos maravilha. iniciar o bate-papo aí, deixando você saudar os seus amigos, que vai vir aí, ficar registrado, já tem alguns entrando. É, É, maravilha. professor André Luiz já está na área aí, ó. Doutor Lismar, lá de É, Salvador, já tem plateia até de Salvador, viu? Ismata Tia aí, Neizinho, Ismar. É, uma galera eu vai queria chegando devagarzinho aí. abrir as portas para você falar. Maravilha. Boa Boa noite, noite. meu querido Jefferson. Boa Estou noite até a todos procurando o seu livro que eu os. botei aqui em cima do negócio Foi? aqui. Todos os internautas que vão aos pouquinhos vão chegando aí para a gente bater um papo sobre como é que se deu essa trajetória literária, artística, cultural, né? Essa trajetória teatral. E eu tô Esse é uma até com delícia, viu? saudade. É, isso é bacana. Eu tô até com saudade dos palcos, estou pensando em voltar com um espetáculo novo em 2021. Que Eu não maravilha. sei, mas vamos ver aí se vai dar para voltar ou não, se eu vou ficar só na literatura mesmo, porque eu me identifico demais com a literatura, né? Para mim a literatura é, uma, é um bálsamo na alma. E eu espero hoje poder contar um pouco dessa trajetória, né? Dessa Isso, luta aí, desses últimos 30 anos de atividade artística de forma profissional. Na verdade são 32, mas porque começou em 1988, um ano até enigmático, 1988, né? Eu é isso acabava de aí. fazer 20 anos, eu fiz 20 anos nessa época. Ô, Paulo, eu te Oi, chamei essa semana, no início da semana, para homenagear o grande Jorge Amado, e você tem foi. feito homenagem a grandes artistas por aí, mas hoje Uhum. é o dia que a gente quer conhecer um pouquinho da história de vida de Paulo Cidade, um dos É mestres verdade. da cultura, É. da literatura, com experiência em gestão pública também, uma larga escala. Então, esses primeiros Uhum. momentos, eu queria tirar essa primeira meia hora. Um abraço a Luciné, que entrou aí, ó, Jorge Nascimento, para você falar um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que Uhum. muitos anos de história, mas sintetize um pouquinho para a gente aí, desde lá da infância, essa paixão pela cultura, pela arte, pela literatura, como nasceu. Narra para nós aí. Certo. Bora sim. Olhe bem, na verdade tudo começou com as revistas em quadrinhos, né? Tudo começou com o gibi. Rapaz, eu era o cara, era não, sou até hoje. Mesmo assim, hoje, os gibis de hoje, embora tenham sido reeditadas várias histórias, sobretudo da Marvel, né? Eles já vêm hoje em edições especiais, luxuosas, né? Capa dura, tamanho maior até, assim, uns traços mais contemporâneos do Homem-Aranha, dos X-Men. Então, eu gostava daquele tempo, daquela época, do traço mais original, né? Eu Sim, sempre gostei, assim, do cheiro das revistas, né? Acho que todo mundo gosta do cheiro de uma revista verdade. nova, né? Quando eu O recebo a gibizinho, revista né? semanal,
Quando eu recebo a revista semanal, eu cheiro ela, poxa, dá vontade de comer até. O livro é a mesma coisa. Ontem mesmo hoje recebi uns livros novos que eu pedi para me dar uma estudada, né? Aí foi até esse aqui, o Realismo Mágico, né? Eu gosto muito do realismo mágico, e aí eu pedi, chegou. E pedi também uma edição de Queiroz, que eu sou apaixonado por essa, quero dar uma lida, que é Os Maias, né? Os Maias de Essa de Queiroz. Que são, ó a grossura do livro do homem. Mas são 700... Eu não comecei ainda não, são 795 páginas. Eu comecei a ler esse aqui pequenininho, ó. Esse grande livro de Rui Moreira, O que é Geografia. Antigo. Massa. Essa é uma coleção, né? É uma coleção, uma coleção. Eu tenho dessa coleção, eu tenho o que é arte, o que é teatro, né? Dessa coleção aí mesmo. Sim. Muito bacana. Eu me interessei por esse aqui, eu comprei no sebo, né? Eu vi lá, olha que delícia, né? Eu já tinha lido há um tempo atrás. Eu gosto desses livritos pequenininhos assim, porque deixa a gente com vontade de ler outros. De ler mais, é verdade. Então, aí eu comecei pelos gibis, né? Meu pai comprava gibis para mim toda semana e todo mês, porque as revistas eram mensais, e era toda semana porque assim, coincidia a revista, a semana Zé Carioca, na outra semana chegava a turma do Tio Patinhas, na outra semana chegavam os super-heróis Marvel, que eu mais gostava, né? A turma da Marvel tinha uma revista chamada Super Aventuras Marvel e tinha uma outra chamada Heróis da TV. Essa de Heróis da TV era a que eu mais gostava porque ela reunia todo o elenco da Marvel ali, né? Sempre era uma aventura do Demolidor, uma aventura do Homem-Aranha, uma aventura dos X-Men, uma aventura... Enfim, eu acabei juntando com mais 3 amigos, né? E a gente montou um clube de correspondência. E aí, o que a gente fez? Aí eu tive uma ideia, eu falei assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos escolher dos heróis Marvel, vamos fazer um Oscar dos heróis Marvel. Como assim, cara? Vamos escolher as 12 melhores atividades do gibi. Como assim? Melhor roteirista, melhor história, melhor cena desenhada. Enfim, a gente foi escolhendo os melhores, tipo um Oscarzinho mesmo dos quadrinhos. Aí nós escolhemos 12. Aí a gente pegou, fez uma carta para a editora Abril e mandou essa carta com os 12 melhores que o nosso clube, o chamado Friendship Marvel Brasileira, tinha criado, né? É a moral, Friendship Marvel Brasileira. Aí mandamos, não é que a editora Abril publicou, cara? Ela publicou essa carta no espaço do leitor com os 12 melhores do gibi. Bicho, nós recebemos cartas do país inteiro, e até de Angola, Moçambique, onde a revista era distribuída também, onde se fala português. E aí, cara, foi a sócio que não acabava mais. E a gente respondia, né? Quando a gente recebia e ia associando essa galera, a gente respondia e contando uma história, entendeu? Então cada pessoa que pedia, a gente, por cima do nome da pessoa, a gente inventava uma história e ia desenvolvendo. E aí começou essa paixão por escrever, por criar histórias, etc. Embora bem antes, né? Lá na 7ª, na 6ª série, eu gostava de rabiscar uns poemas assim, né, para as meninas, inventava de ser poeta, mandava uma poesia de amor. Era romântico. Já era romântico. Aí eu lia muito Olavo Bilac, aí Gonçalves Dias, né, Castro Alves. Aí eu tentava ser um poeta e falava de amor, daquelas coisas. Aí as meninas ficavam assim invocadas. Poxa, que lindo, que maravilhoso. Ô Paulo, e aí... nosso amigo, seu Xará, aí tá na área dizendo assim, aí conhece cultura e arte. É verdade, viu? Paulo Moreira, um forte abraço, viu? Valeu, Paulo. Um abraço, Paulo. Um abraço. Obrigado, Paulão. Paulão, depois a gente vai então, marcar uma, viu? Bom conversar com o Paulo. Mais breve. Breve. Ele também tá fazendo umas lives aí, Paulo Moreira também tá fazendo umas lives, né? Quero bater um papo com ele também, porque aí tem também muito conhecimento também. Aprender um pouquinho. Tem. No turismo, né? Sobretudo na área que ele milita. Turismo, educação. Exatamente, isso mesmo. Então foi isso, né? E aí depois eu comecei a escrever peças de teatro na escola, né? E a primeira peça que eu escrevi, assim, de verdade,
segundo uma amiga minha, Julieta, foi uma peça na oitava série, que eu não consigo me lembrar dessa peça, e ela fala que tem esse texto até hoje, ainda tem, eu cobro ela não me entregou ainda esse texto, não me mostrou, mas eu não consigo me lembrar dessa peça que a gente montou. Eu sei que a gente ensaiou ali no Cristo, né? No Cristo ali, naquela área ali, mas eu não lembro do texto não lembro mais não. Mas assim, agora a peça que eu lembro que eu escrevi já foi no magistério, né? Sim, sim. Eu enveredei pelo caminho da educação. Uhum. Aí eu peguei e escrevi uma peça chamada A Primavera da Lagarta, que na verdade foi uma adaptação de um livro infantil de Ruth Rocha. E aí a professora Eunice pediu para a gente fazer uma peça de teatro, cada um escolhesse um livro infantil, eu escolhi A Primavera da Lagarta. E no elenco, quem estava no elenco era eu, Rita Santana, que hoje é poeta, que você conhece, né? Rita Santana de Ilhéus, que é professora, acabou agora de sair do estado, se aposentou, é uma atriz excelente, que fez uma novela na Globo, né? Pois é. E aí pronto, aí foi a primeira peça que eu montei. Aí depois, oficialmente, de forma profissional, foi quando Pedro Matos, né? Pedro Augusto Vital Matos, grande Pedro Matos, ele me convidou para participar de um espetáculo chamado Curumim Invisível. Que ele viu minha atuação nessa peça e achou assim massa, né, o que eu interpretava, né, eu era ator nessa época. E aí ele me chamou para fazer o Curumim Invisível. E eu fiz um personagem chamado Curupira. Se você ver a foto do Curupira, né, eu tinha um corpo assim sarado, né, tinha uma barriguinha de tanque. E aí sem camisa, uma peruca grande assim do Curupira, uma calça toda feita de sisal, né? Vocês apresentaram essa peça no Diocesano? Rapaz, eu acho que a gente apresentou, a gente fez várias apresentações. Eu só me lembro mesmo da estreia. Sabe o que eu estou perguntando? Porque eu vi, eu lembro, já saindo já da quarta, ou era a terceira série, o professor Renato levou uma peça de teatro aí. Tô lembrando de alguns nomes que você falando aí. Rapaz, eu acho que sim. Sim, sabe por quê? Eu acho que sim, porque eu lembro que Pedro Matos gostava de fazer esse projeto teatro-escola, teatro na escola, escola no teatro. E aí, sabe quem era o elenco? O nome aí, tô lembrando assim. O elenco era eu, Rita Santana também, que Rita começou a partir daí também a atuar de forma profissional. Ela fazia a caipora, né? Na caipora. Fábio Lago, Fabinho. Fabinho fazia um personagem também do folclore chamado Pupupu, que ele ficava rodando e fazendo Pupupu, que era muito bacana, muito engraçado quando ele entrava em cena. Aí tinha Pona, tinha Ivan, uma galera massa. Desse elenco que estava lá apenas eu, Rita Santana e Fábio Lago realmente se enveredou pelo meio artístico mesmo. Né? E a gente caminhou. Paulo, nosso amigo Valderico Júnior está dizendo aí que ontem teve a oportunidade de bater um papo com você e aprender. Eu acho que você é aquele tipo de mestre, professor, que é onde vai, quem está atento aprende. Um abraço ao Valderico. Valderico Júnior, um abraço para Valderico Júnior aí também. Um empresário de sucesso, um jovem visionário. Um abraço, isso é verdade. Eu sou fã, ele é um cara que está sempre à frente do tempo. Claudinha, Murilo, um abraço chegando aí. A galera do Portal de Ilhéus. Portal de Ilhéus também, maravilha. Pois é, cara, e aí a gente enveredou. E aí, o que acontece? Eu não sei se você lembra, Jefferson, mas assim, nessa época, final dos anos 80, houve um boom assim, de teatro amador da nossa região. Né? Sim. Que em Ilhéus chegou a ter 7 grupos de teatro, e 7 grupos de teatro competindo mesmo. Né? Lamartine Ferreira, Hermílio Menezes, Bruno Susmaga montou o grupo Chocolate e Companhia, né? Eu montei o Getai, grupo de teatro e ação de Ilhéus, a Rita Santana, Jorge Batista, de teatro. Isso, montou o Caras e Máscaras, né? Aí Val Cacau e outros montaram outro grupo também. Não, Val nessa época participava do Caras e Máscaras. Padre Joelson, que hoje é padre lá no Pontal, ele montou o SETA, né, um grupo de teatro também, que era a Sociedade Experimental do Teatro Amador. Né? Assim, foi vários grupos de teatro e a gente era uma efervescência, cara, era uma disputa assim gostosa. Foi uma época de ouro, aquela final dos anos 80. Que entrou aí, viu?
Gilson Olha, Nascimento, maravilha. Marcelino Sampa. Gilson, vou estar deixando saudade, viu? George está cuidando da sua pasta, mas a gente sente sua Massa. saudade de você, que você é um cara muito bom, um cara do bem. É verdade. Gilson está Massa. indo descansar, né? Diz ele que não quer, quer descansar um pouco desse negócio de trânsito, mas já tem É. coisa boa para ele quando ele E terminar a quarentena a dele. gente tem que tirar o chapéu para Gilson, que Gilson foi um dos caras que de fato dinamizou o trânsito do município de Ilhéus, né? Verdade, Foi um cara visionário também, um cara é verdade. que ajudou muito na questão da mobilidade urbana aqui em nossa cidade. A gente tem que agradecer, tem que tirar o chapéu para Gilson, né? Que Gilson foi um cara Ele tem uma assim pegada top de artística linha. também, viu? Fala Também. Ele bem, tem. É é, verdade, fala é. bem, Ele sempre imposta a voz, né? é, É tem verdade, um pouquinho de é. ator, tem um pouquinho de ator dentro dele, viu? Então, de ator. Agora, Verdade, Paulo, verdade. nessa Oi. década de 80 que você Sim, fala, eu era ainda menino ainda, mas eu sim. lembro muito bem que no finalzinho dela, a escola que eu fazia parte, que era o Diocesano, do professor Manuel Renato, era Sim, eu muito estudei lá rico, era também, muito... viu? Estudei lá também. Ah, tá vendo? Então fomos É, contemporâneos, somos de colégio, né? isso. E a cultura naquela época tinha, como você mesmo disse, tinha vários grupos, Uhum, tinha às vezes concurso. Eu lembro muito bem quando uhum. tinha lá no colégio a Rainha do Milho, sempre tinha uma peça apresentada. Enquanto, Sim, sim. às vezes o professor Renato trazia um grupo, uma companhia para se apresentar, e a professora Silene, a professora Mônica, organizava também um teatro local da escola. Era muito legal essa Verdade. coisa bem legal. Inclusive tem um colega meu, Jefferson, é Hum, ator hoje. Jefferson é um ator da minha, assim, do minha época, já uhum. apresentou alguns trabalhos na Globo e faz umas peças de teatro no Rio de Janeiro. Talvez você conheça Acho, ele, Jefferson. acho que eu sei quem é. Ele teve aqui com uma peça já, não foi do teatro? Isso, Acho que ele isso, isso. teve. Ele é filho Ele, de. Esqueci o nome dela. eu Ana não, não. eu não conheço, para você ter ideia, ele é sobrinho de Rene, Sim, Rene, o sim. cantor, Reni. o do Certo. teclado. Ah, Reni, eu sei quem é Reni dos teclados. Ah, beleza. Agora, Massa. ô Paulo, por Hum. que, assim, perdeu-se esse movimento da década de 90 também, mas nos anos 2000 em diante eu senti que esfriou esse movimento. Na década de 90 Foi, teve foi. a criação do grande teatro popular, né? De Ilhéus, É, né? foi. Eu acho que Foi em foi 95, fundamental. né? 95. O Isso. Teatro Popular de Léo surgiu em 1995. Mas nessa época já ainda existia ainda o Getai. O Getai, na verdade, que era o meu grupo, ele só foi deixar de existir, teve uma época, acho que foi em 2008, 2007, que a gente deu uma paradinha de 1 ano, 2 anos, mas depois eu voltei novamente, assim, e a gente montou outro grupo e acabou virando Teatro Total, né? E aí Sim. foi desenvolvendo ele até hoje. Agora realmente não tinha mais aquela febre, aquele desejo. Eu acho que assim, era uma época de descobertas, né, cara? Era uma época de Legião Sim. Urbana, né? A gente era fã do Legião Verdade. Urbana, a gente, né, Plebe Rude, Capital Inicial, né? A gente É fazia verdade. festas naquela época. Ontem mesmo eu resolvi assistir novamente Somos Tão Jovens, que conta a história de Renato Russo, né? Cara, eu Sim. chorei assistindo de novamente Somos Tão Jovens, porque aquelas canções marcaram a nossa época, né? Aquele período, né? Verdade. Final dos anos 80, início dos anos 90. Então, assim, eu acho que a galera foi se cansando também, né? Acho que foi se cansando, cada qual foi descobrindo que não dava para viver de arte, não, entendeu? E que era difícil demais produzir, não era fácil, não. Era uma época que não existia esse negócio de edital, né? Para a gente captar uns recursos fora, a gente tinha que botar a pasta debaixo do braço e ir de loja em loja pedindo patrocínio, né? Ou se você tivesse um amigo deputado ou um amigo assim Sim. na Secretaria de Cultura do Estado, você conseguia um patrocínio. Eu mesmo eu fiz amizade com um cara, com o diretor da Fundação Cultural do Estado da Bahia, né? Ele gostou, assistiu um trabalho meu, gostou tanto, e ele disse para mim: ah, cara, eu vou te patrocinar no próximo espetáculo, me procure.
E eu, um ano depois eu procurei ele, e ele patrocinou mesmo, entendeu? Quer dizer, por causa de amizade, não foi nem por causa de apresentar um trabalho, de concorrer a como hoje a gente tem essa liberdade hoje, que foi uma das políticas muito bacanas que foram abertas no Ministério da Cultura em 2003, de 2003 para cá, que de fato a coisa começou a ser mais democrática, digamos assim, né? E Agora, esses Paulo, últimos dias... Oi. eu quero voltar um pouquinho na sua história. Senão daqui a pouco a gente vai contar a história do teatro fora do foco que é você. Verdade, A gente vai se empolgando, vai falando de outras coisas. Você, naquele momento que você estava conhecendo a arte, contato com a cultura, com o entretenimento, você então, desde jovem, já com aquela pegada de escritor, você se apaixonou. Fato. Foi. É uma coisa que se apaixona. Mas isso é comum para várias pessoas e artistas que recebem essa bombada no início, né? Sim. Saia dessa, isso aí não dá dinheiro não, isso aí você vai ficar aí, ó, coisa de vagabundo. Você passou por essa, entre aspas, discriminação Passei. Chegou a ser bombardeado? E você sabe de onde mais veio as bombas? Veio dos próprios colegas, ou seja, da quem também fazia arte, porque começou a sentir que a gente era uma ameaça para eles, porque a gente conseguia levar público para o teatro, a gente conseguia bons patrocinadores, entendeu? E aí os caras começavam a detonar, dizendo que o espetáculo da gente não prestava. Tem um cara mesmo, que eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele escreveu uma crítica no jornal, foi no jornal escrever uma crítica sobre um trabalho. Eu me lembro dessa crítica como ontem, falar, é um espetáculo até bem ensaiado, mas o elenco todo gira em torno do diretor, ou seja, que eu que era o diretor, né, que atuava, né? Ele quis dizer que todos os demais só atuavam bem porque eu estava em cena e eu ficava dando as dicas de o que fazer e o que não fazer, que não era verdade. Todo mundo tinha talento e isso era fantástico. E tive dificuldade nesse sentido. Mas não desanimei não, a gente foi duro. Sabe o que eu fiz? Eu não fiquei só em Ilhéus, né? Eu não fiquei só em Ilhéus. Nós começamos a percorrer o interior da Bahia. Tem um espetáculo que eu montei chamado Escola de Bonecas. Aí o elenco, eu reduzi o elenco, aí já convidei um outro elenco, né? Eu falei, poxa, eu preciso circular, mas você sabe que o grupo grande é complicado, alimentação, transporte, hospedagem, tudo. Aí eu reduzi esse elenco para 3 pessoas, aí comigo 4, e Escola de Bonecas, olha quem era no elenco. Tânia Barbosa, a esposa de Romualdo, e Rita, minha primeira esposa. Então, eles 3 trabalharam comigo no espetáculo Escola de Boneca. Aí nós rodamos esse interior da Bahia, o Baixo Sul, o Extremo Sul, dentro de um Fiat Panorama, dirigido por um amigo meu, um vizinho chamado Gentil, e ele ouvindo só as músicas antigas de Roberto Carlos, que ele era apaixonado por Roberto Carlos, e a gente rodando esse interior todo, apresentando Nilo Peçanha, Ituberá, Igrapiúna, Camamu, Valença. Aí a gente foi fazendo aquela região toda ali, apresentando. Às vezes a gente fazia, e era todo fim de semana, porque no meio de semana a gente tinha que se virar para trabalhar, né? Mas fim de semana, sexta, sábado e domingo, era teatro essas cidades todas aí. Você tem ideia? Romualdo conseguiu montar o enxoval dele com esse espetáculo, entendeu? E foi muito bacana da gente rodando por aí e fazendo apresentações. Então não foi fácil não, foi uma jornada bacana, né? E paralelo a isso, eu comecei a escrever. Eu mesmo escrevi as peças, Escola de Bonecas foi eu que escrevi, né, e outros textos mais foi eu que escrevi também. A grande maioria, acho que 90% foi eu que escrevi os textos todos do que eu montei. Né? Cheguei a montar 30 peças de teatro. Né? Eu montei. A última foi Partida. Partida é um espetáculo bacana que eu montei. Né? E antes dessa teve Capitães do Morro, que é uma analogia ao Capitães da Areia. Né? Na verdade acontece no Morro, Capitães do Morro, que eu escrevi. Falando daquele lance do tráfego, não, e das crianças envolvendo aviãozinho e tal. E também escrevi uma que eu ganhei 2 prêmios, 3 prêmios, que foi Lampião. Eu contei a história de Lampião. E tem uma peça que eu gosto muito,
que eu ainda não montei, mas que já foi montada por um grupo de Ararapina, até falei para você que foi, né? Lá em Pernambuco, que é a Casa de Santinha, que é essa peça aqui, que está aqui atrás, que eu gosto muito dessa peça de teatro. Né? A Casa de Santinha é uma peça que conta a história de Maria Bonita antes dela entrar no cangaço. Né? Eu falei assim, poxa, eu preciso contar uma história de Maria para saber por que ela foi para o cangaço. Aí fiz uma pesquisa biográfica da vida dela e eu achei tão interessante que eu falei, pô, eu vou criar uma história em cima disso aí. Aí contei a história de Zé Neném, que foi o primeiro marido de Maria Bonita, mas que era um cabra frouxo, e Maria dominava, e ela dizia que era apaixonada por Lampião, que se um dia ele aparecesse que ia largar ele, ia fugir com o Lampião, ele não acreditava nisso, entendeu? Isso foi baseado, foi fato real mesmo. E quando o Lampião chegou lá em Paulo Afonso, visitando a fazenda Cabaceira, Maria Bonita disse que queria ir com ele. A mãe dela falou, oi, compadre, minha filha quer ir com você, leva ela. Mas ela não é casada, que casada nenhuma, aquele cabra frouxo, nada não, leva ela. Mas Lampião era um cara que tinha uma ética da pega, né? Tinha sei lá, um regramento, uma coisa assim, que ele disse assim, tá bom, é mulher casada, mas tudo bem. Aí ele escreveu um bilhete para Zé Neném, e eu botei esse bilhete. E esse bilhete foi um bilhete real, né? Um bilhete real mesmo, que ele escreveu para o tal Zé Neném, que era o marido, né? O marido, né? Olha o que ele diz no bilhete aqui, que ele diz no final, né? Ele bem assim, ele diz assim, desculpe, seu José de Neném, pode acreditar, Maria foi quem quis, nunca seduzir mulher casada. Esse foi o bilhete que ele... É muito audácia. É muito audácia. Esse bilhete é real, Paulo, Paulo, eu quero saudar, de licença a você, saudar o nosso companheiro Juliano, é o irmão de arma, um colega da nossa briosa Marinha do Brasil, está lá em Salvador nos assistindo. A galera da produção está... Produção, deixa eu ler aqui direito, porque tapioca do... Agora não dá para ver direito. A galera da produção Tapioca. Tapioca do pacote. Tapioca do pacote. Isso. Anemia Fosfor, Miriam Gestão, a galera que está nos acompanhando aí. Grande Juliano, um forte abraço, sempre nos acompanhando. Ô Paulo, esse livro aqui, ó, esse livro aqui é meio assim, eu digo assim, você consegue falar uma propriedade e uma criatividade que poucos escritores conseguem ter essa pegada. Quando digo assim, todos os escritores têm sua qualidade na pegada. Agora, tipo assim, poucos deixam a pessoa presa à história, assim, querendo saber o final da história. O que é que acontece, né? O que acontece. Minha esposa, ela leu e, assim, ela ela não tem costume de ler. E ela ficou, assim, vidrada no livro. Foi um dos poucos livros que eu vi ela lendo, né? Com toda a dedicação. Aí eu falei, rapaz, olha que interessante. Uma pessoa que não tem aquele costume de ficar lendo um livro grande como esse, e se apegou querendo saber da história e ficou... Sabe o que acontece? O que acontece com o seu Ananias, né? O que acontece com todos os demais personagens. Tem um personagem aí chamado Comprador de Almas, né? Esse Comprador de Almas é aquela figura que minha amiga Miriam, eu estava indo com ela para Salvador, né? E aí a gente foi comentando uns fatos, né, sobre algumas pessoas, sobre os acontecimentos. Ela falou assim, igual esses compradores de almas que existem por aí. Eu falei, como assim, que tipo de comprador de alma? Aquele cara que é garganteiro, que conversa pra caramba, que rouba sua mente, né? O chamado ladrão de mente. E aí Miriam falou isso, falei, Miriam, vou transformar no personagem isso aí, vai ser o comprador de almas. Que massa, e aí foi. Eu coloquei ele, né? Fiz essa pegada e botei. Um dos personagens que eu mais gosto também desse livro aí é Mestre Vigílio. Que incrível que pareça, Mestre Vigílio que você publicou recentemente também, um card lá que eu publiquei também, que ele tem o título agora de Doutor Honoris Causa. Sim. Esse Mestre Vigílio que eu criei é homenagem a Mestre Vigílio, ele não sabe disso não. Legal. Mas é homenagem a ele, embora ele seja um personagem que não tem nada a ver com ele, né? Não tem nada a ver com ele, mas o nome
Eu gosto tanto do nome, Mestre Vigílio. Mestre Vigílio é uma pessoa formidável, sensacional, um cara de um coração humano fantástico, né? Inclusive foi eu que indiquei ele para ele ser o nosso comendador, e ele foi, né? Ganhou o título de comendador, nosso comendador da capoeira, Mestre Vigílio. E aí, rapaz, eu falei, poxa, eu tenho... A arte aí, ó. Você viu aí que tá entrando a arte, é um produtor, Marcelo Trota. Marcelo Trota. Marcelo Também Trota. o nosso Marcelo amigo Trota é uma figura na área aí, ó. Juliano, Lucas. Maravilha. Inclusive, Zé Nazal publicou um texto. Publicou um texto hoje, Masa, contando a história da Rua 14 de Agosto. Né? Que eu ia até falar sobre a Rua 14 de Agosto, mas depois eu pensei assim, acho que Nazal vai publicar alguma coisa, não vou falar nada não. E Nazal publicou mesmo. Nazal, o meu zap... Foi exatamente. Ele mandou lá sobre a Rua 14 de Agosto, que foi de fato quando Ilhéus foi definitivamente virou cidade, né? Quando foi lá na Câmara, tomou posse e etc. E foi muito legal. Outro entrou aí, ó. Ricardo Raffner, um grande abraço, Ricardão. Ricardo Raffner. Raffner foi um dos produtores, é um dos produtores, né? Embora está migrando agora para outra área, que é a área imobiliária, mas Raffner continua sendo um dos produtores top. Raffner corre atrás mesmo. Raffner é o cara que, dentro do galera de Ilhéus, é um cara que mete as caras, não come nada. Ricardo é vendedor de sonhos, viu? Vendedor de sonhos. Isso! Ele vende sonhos. Deixa o povo tudo doido ali, ó. É verdade, Marcelão verdade. Tá longe, isso. Mas a gente te ama, viu? Marcelo verdade, tá longe, mas a gente te ama. A 1.500 quilômetros daqui, né? 1.500 quilômetros daqui. Agora, Paulo, voltando um pouquinho. Essa coisa de você pegar, assim, um livro tão fantástico, eu indico, galera, ó. Paulo Cidade, O Povoado das 11 mil virgens. Das 11 mil virgens. Para vocês, é um livro fantástico. Ele é gostoso, ele é um livro contagiante. Eu chamo de contagiante. Deixa você grudado ali na história, quer mais. E quando termina, você fica querendo mais. Parabéns. Mais, é verdade. Essa é a sua pegada, né? De escrever. Você já escrevia peça. E você passou já a escrever livros. Como foi a transição? Olha, assim, são dois gêneros completamente diferentes, né? Primeiro, a dramaturgia, ela requer muito da sua, às vezes, da sua capacidade de sintetizar. Barreiras, que ele tá dizendo aí, ó. Tá longe Barreira, exato, é isso mesmo. Tá longe. Da sua capacidade de sintetizar, né? A dramaturgia. Mas você não pode também sintetizar demais, né? Porque assim, lá na dramaturgia, você não tem aquela preocupação de descrever o ambiente nos seus mínimos detalhes. O que a literatura exige que você faça isso. Né? Lá na dramaturgia não, você pega um texto, como a Casa da Santinha, por exemplo, a gente coloca ali apenas algumas rubricas. Né? Eu digo aqui, Zé de Neném, aí entre parênteses eu digo, entrando em cena. Né, que é uma rubrica, uma indicação que serve para o diretor entender de que lado está saindo aquele personagem. Agora o diretor segue se ele quiser, né, vai depender muito da criatividade dele. Tá? Agora, na literatura, quando você escreve, por exemplo, O Povoado das 11 mil virgens, né, aí você conta a história daquele personagem, você conta a relação daquele personagem com os demais personagens, fala dos conflitos desse personagem, né? Fala de quais os problemas que ele teve no passado, ou quais os problemas que ele pode vir a ter no futuro, né? De forma que você não se perca em toda a trama, né? Em toda a estrutura. Aí o que é que eu faço? E que muitos escritores fazem isso, né? E alguns professores da área de literatura ou da área de escrita criativa sempre dizem, construa uma espécie de mapa-cena. Alguns chamam de mapa-cena, outros chamam de estrutura do romance. Eu chamo de estrutura, mas a maioria chama de mapa-cena. O que é isso? Por exemplo, eu escrevo o primeiro capítulo, certo? Escrevo o primeiro capítulo. Aí eu anoto no mapa-cena, né, uma espécie de roteiro ali, qual foram os personagens que eu falei naquele capítulo, quais foram os conflitos que tiveram naquele capítulo, qual é o ambiente que se passa aquele capítulo, né, e quais as características dos personagens. Por quê? Porque, por exemplo, como Povoado das 11 mil virgens, quando eu chegar no capítulo 32, por exemplo, eu posso repetir uma coisa ou dizer uma coisa diferente que eu falei no capítulo 5.
Eu posso dizer, por exemplo, Verdade. Gerbson tinha o nariz delgado. Aí lá na frente eu falo que o nariz dele era pontudo, ou que era fino, ou que era grosso demais, era muito denso. Né? Eu falo, gente, mas ele não era um nariz delgado, então o mapa cena serve para te orientar e você não cometer essas falhas. Né? E ordena bastante a É, história, faz verdade. você não se perder nela. Então, assim, exige essa certa habilidade, exige a trama, que você tem que entender do clímax, você tem que Sim. entender do anticlímax, né? Você tem que entender até do pós-clímax. Ou seja, Sim. você às vezes você tem que fazer com que o leitor ele sinta vontade cada vez mais de ler o capítulo seguinte. Porque se é Eu tanto acho que que esse livro, fale. por exemplo, ele é bem disso. Dani, um abraço. Alex também, quem está entrando aí, a galera nova, chegando Fale. para nos assistir. Esse livro tem isso, você consegue Tem isso, passar com muita propriedade, né? Você exatamente. consegue deixar É, o leitor Você, preso à sua você, vai, história. você vai ver coisa quando sair agora, que eu escrevi um romance assim que eu acho top, que foi Rio das Almas, né? Acabei de Olha, escrever Rio das me Almas. bote na lista, não? Rio das Almas eu acredito que deve ser lançado em dezembro, depende da editora lá. Né? Mas ele tem 306 páginas, né? Ele tem Rapaz, então 306 vai ser páginas. bom. Ele é Nessa bom, ele é bom. quarentena aí. Essa quarentena foi escrevi. E quem vai publicar é a editora Chiado, né? A editora Chiado que vai publicar. A editora Chiado é uma editora Massa. portuguesa. Editora portuguesa que Agora, aceitou meu Paulo, original e vai lançar ele aí. Em Portugal, vai ô, lançar em Paulo, Portugal. é mesmo? Que massa. Portugal, Angola, tem um outro país lá e o Brasil. Ele vai lançar em 4 Que países o show de livro. bola. Que bom. Assim, você tem a sua própria pegada. Não sei o termo que Uhum. fala literário, qual é o termo que é Sim, utilizado, sim, mas eu queria saber o seguinte: você se inspirou em alguém? Você tem a sua própria, né? Quem te sim, lê identifica um estilo próprio. Não sei se essa é a palavra, sim, né? sim, Não sei se sim. é autoral a palavra, não sei. Não sou da Aham, área. sim, Mas você teve inspiração em alguém, né? Para você sim. chegar nessa pegada? Entendi. São chamados inspiradores mesmo, as pessoas que estimularam você a escrever. Né? Ou que Sim, você diz sim. assim, poxa, esse cara escreve de tal maneira que eu quero escrever como esse cara, ou pelo menos ir nessa Sim, pegada desse escritor. Né? Eles são chamados também de influenciadores, digamos assim, da isso. sua literatura. Né? É, um dos caras que me estimulou a escrita mesmo foi um escritor inglês, né? Que foi Sim. Conan Doyle. Conan Doyle é o cara que Como criou dói? nada mais, nada Como menos. dói? Não, e dói mesmo. É Conan Doyle, que é o criador de Sherlock Holmes. Ele criou Sherlock Holmes, né, o detetive Sherlock Holmes. E ele é um cara assim que de uma escrita tão pormenor, tão detalhista que eu Sim, me sim. apaixonei. E o cara consegue descrever com precisão determinadas cenas. E paralelo a Conan Doyle, eu me apaixonei muito por aquela série. Você deve ter pego também uma série chamada Vagalume, da editora Ática, né? Que lançou vários Eu era, infantos eu era, juvenis. eu era muito criança nessa época aí, rapaz. Eu quero. Mas até hoje rola os livros, rapaz. Quer ver? Eu vou dizer uns títulos aqui. Pedro e Carniça, O Mistério do Garoto Dourado, do Rápido Menino Dourado, Mistério dos Cinco Estrelas, deixa eu ver aqui mais, O Caso da Borboleta Tília, Os Caravelhos do Diabo. São vários romances que foram lançados nessa época. Foi na década de. Final da década de 70, final da década de 70 e início dos anos 80, e lançou essa série aí que foi fantástica. Eu li quase todos os livros dessa série. E aí me estimulou. Aí mais pra frente, eu acabei me apaixonando por Jorge Amado, né? Jorge Amado, a escrita de Jorge Amado, mas ainda não escrevia nada semelhante a Jorge Amado. E até hoje acho que eu não escrevi nada ainda semelhante a Jorge Amado. Mas Olha, minha, nosso minha, professor minha, Moisés disse que já leu esses últimos dois, ó. Quero ah, aproveitar para mandar um maravilha. abraço para o professor Moisés, Paulo Gunner, Aham, Liz que entrou aí, deixa eu ver quem mais maravilha. entrou, Lucinéia, a galera que estava entrando aí, a gente vai dando um alô. Um alô, massa. Então, aí eu me apaixonei agora pelo realismo mágico,
né? E estou escrevendo e enveredando. O Povoado das 11.000 Virgens tem a ver com realismo mágico, realismo fantástico, né? Do fantástico, o sobrenatural, algo que Sim, parece incomum para a gente, para o Povoado das 11.000 Virgens, por exemplo, é comum. Como, por exemplo, a passagem dos peixes voadores sobre o povoado, né, que seu Ananias vai ali de manhã cedinho esperar a passagem deles ali, como se aquilo fosse uma coisa normal no povoado. Então o realismo mágico tem sim, muito dessas coisas, né, dessas questões. é E aí verdade. um cara que eu li muito, que eu amo demais, que eu gosto demais, é Gabriel Garcia Marques, o escritor Ah, meu colombiano. velho, isso aí Né? Poxa, isso rapaz, olha, eu deixei, um dos últimos livros dele que eu deixei de ler foi 100 Anos de Solidão. Porque assim, Solidão foi escrito em 67, se eu não me engano, e foi um livro que eu disse assim, todo mundo já leu esse livro, que disse que já leu o livro, tá? Eu falei, eu não vou ler 100 Anos Ó, o de Batman Solidão, entrou não. aí, ó, Bebeleco. Quem? Bate Oh, Beleleco, é o maravilha. Batman. Um Batman. abraço. Maravilha. E aí acabei deixando depois de ler 100 Anos de Solidão. E li 100 Anos de Solidão, cara, e fiquei apaixonado por 100 Anos de Solidão. Realmente são 400 e Ah, poucas páginas assim, fascinantes. E aí pronto. E aí esses caras foram me influenciando. Eu leio muita coisa, viu, Jefferson? Eu leio muita sim, coisa. Assim, porque eu acho interessante a gente ficar conhecendo, sobretudo a literatura regional. Toda a galera, sim. quase a galera toda de Ilhéus que escreve, eu já li os livros dessa galera, né? Ah, Eu leio porque, agora, assim, eu é acho, bom ler os nossos, né? A gente tem que ler uns, sim, outros, sim. ler um... Eu É, também tenho esse costume uhum, de ler os nossos contemporâneos, nossos escritores da nossa uhum, atualidade. E assim, uhum, foi lendo, eu já conhecia você de ouvir falar e de acompanhar suas peças, nunca tinha uhum, tido a oportunidade para conhecer pessoalmente, uhum, e foi lendo os seus contos, seus livros, que eu acabei assim admirando você, porque é assim, você é aquele escritor que não é porque você está perto da gente que mora aqui, você é sim, acessível sim, mesmo. Eu já vi pessoas pararem nessas feiras que às vezes você participa, e você sim, tratar com todo carinho, um turista com todo carinho. Então, assim, não é aham, porque a gente é da cidade que você trata bem, você trata é bem todo verdade, mundo. verdade, Agora eu queria legal. assim, falar para você. Esse livro aqui, para mim, assim, esse livro deveria ser um dos livros que você deveria falar mais, usar mais nas redes sociais, nos lugares onde você vai. Não É que os verdade, outros não mereçam total atenção, mas isso aqui sim, para mim é sim, um tipo de livro que uhum, poderia estar hoje, se tivesse uma divulgação nacional, né, até em grande esfera, poderia sim, estar entre os grandes livros da nossa atualidade. Então, assim, como literatura, amigo, como admirador eu seu, sei, divulgue mais aham, esse livro, a galera aí, ó. Eu sempre jogo nas redes sociais aí para a galera, falo dele aham, para alguns massa, amigos, já aham, comprei ele, eu comprei uns três em alguns lugares, já dei para amigos. É maravilha, porque, não que os outros livros que você escreveu não sejam bons, são muito bons, mas para mim eu é sei. o carro-chefe da É, sua genialidade, é, eu tô entendendo, eu entendeu? sei o que é. Assim, a gente vai amadurecendo, né? A gente vai Isso, amadurecendo. Eu acho assim que a tendência é melhorar, você não pode regredir, você tem que cada vez mais, isso. você se torna autoexigente, né? Você se se esforça, você se, poxa, eu acho Sim. que, eu sempre acho que não escrevi ainda o livro que é o livro top, ainda eu acho que não escrevi. Né? Talvez Rio das Almas seja Mas esse esse livro que aqui eu é venho top do falando. top, velho. Você É, não, mas quando não você critica. lê, eu gosto demais do Autor de Mil Vídeos, mas quando você lê Rio das Almas, você vai ficar assim, você vai dizer assim, Ó, rapaz, você tinha eu razão. vou deixar o professor Moisés está dizendo que quero comprar, mas tem que ser autografado. Vou deixar você com inveja, viu, professor? Deixa eu ver se dá para ver aqui. Ó, professor. Tá vendo aqui, ó? Autografado, Tá dando para é. ver? É simples, eu mando autografado. É só me chamar Pronto aí. no zap aí, ou no zap ou no direct, né? No direct, No que direct, engana. né? É, chama É, lá que eu mando pelo correio, mando entregar lá no correio tranquilamente, entendeu? Pediu como ó, é que você tem faz para adquirir o livro, tranquilo. a amiga Lucinéia está dizendo que esse livro é maravilhoso, uma leitura gostosa que te envolve na leitura. Tá vendo aí? Tá vendo Maravilha, aí? maravilha, é Quem massa, se conhece de massa. leitura também, viu? Dani Tem um Couto, um cara que. abraço. Edmilson, que entrou aí também. Massa. Olha, tem Uma- eu recebi umas cartas aqui, eu deixei meu e-mail no livro, né, para as pessoas comentarem sobre o livro. Eu recebi uns Foi mesmo? e-mails, rapaz, de pessoas falando do livro, que eu fiquei emocionado, as pessoas falando do livro, assim, Mas contando pô. detalhes do livro. Eu falei, Você não pô, tem que noção, massa né? você, né? É, Ó, exatamente. Dani É Couto está porque. dizendo que espera chegar no em Portugal e assim que eu
Não entendi. Estou à espera É, de eu chegar em Portugal assim que eu um dia chegar, eu um vier. Eu dia não entendi Couros muito bem. viesse, é minha prima, essa daí é minha prima. É Daniela, é Ah, é? Dani, né? Legal. Ela é lá de Portugal, ela tá lá, ela Em mora em Portugal, o Portugal, é português de Dani. Portugal é meio É, diferente às vezes. Aí, é verdade, é. Tá lá. mas de qualquer Massa, eu vou maneira é uma mandar. das suas fãs também, né? Mas É, assim, com certeza, com certeza. Tem um eu acho sobrinho, que tem um você filho espetacular, o Filipe, que é um garoto top de linha, é, assim, inteligente no mundo, um dos 10 poucos aí, anos, tá vendo? 10 anos só, é um menino assim de ouro. Uhum. Maravilha. Um dos coutos, É, é aquela que dizer, um dos coutos, que é, eu é, sou couto também. ah, que maravilha. Aí, tá vendo? É, um É de dos coutos, família. é. A genialidade. É, ô, Isso. Paulo, Oi. é, você é um tipo de escritor que você tem, tem um estilo que deixa as pessoas assim, apaixonadas pelos seus livros. É, Uhum. você nunca pensou em sair daqui da nossa região para trabalhar mais, divulgar mais o seu trabalho nos grandes centros? Rapaz, já eu acho que eu vou fazer isso em 2021. Eu estou tentado a fazer isso em 2021. Mais Jefferson. Assim, eu pira, vou né? participar mais, vou participar mais dessas bienais, entendeu? Porque eu quase não vou nas bienais. É, eu fui eu vou todo ano na Flickr, né? Eu gosto muito da Flickr. E eu me orgulho de dizer assim que eu fui um dos que abriu a Flickr, né? A primeira mesa da Flickr, eu estava na mesa, eu e o Massa. antigo, e o saudoso professor Biraci Castro, que faleceu, né? Silvino, outro escritor também bacana de Salvador. Nós três abrimos a Flickr, né? No primeiro ano da Flickr, quando a Flickr começou, assim, que estourou, foi muito massa. Eu fui depois no ano seguinte e até hoje continuo indo na Flickr, mas eu preciso ir em outras feiras maiores, né? Justamente para divulgar o Sim, trabalho. Né? isso. Então eu acredito que nesse novo livro agora, numa parceria com a editora, acho que eu vou às Bienal de São Paulo, Bienal do Rio, vou me esforçar para ir nessas bienais e começar a divulgar mais o trabalho, né? Que eu acho Sim, que é por aí, né? Porque a concorrência é grande, sim. né? Tem É muitos, verdade. muitos, muitos por aí. Mas é isso, né? Quem tem a unha maior sobe na parede, né? Verdade. Mas os competentes se estabelecem. Homem. Quem tem competência estabelece, isso é fato, é verdade. Massa. Olha Um lá, abraço, por isso que eu quero fazendo mandar o um livro alô para aí ela, ó, para Filipe, a live. meu sobrinho neto, que Que tá lá em massa. Portugal assistindo também, tá lá de Portugal, tá vendo aí minha prima Dani falando aqui que ele tá vendo a live. Né? Tô Legal. mandando um abraço para ele aí também. Um abraço aí para os nossos irmãos portugueses, né? Isso, é. Ô, Paulo, o tempo voa, rapaz. Ó, já falta 15 Já minutos, aí eu voou, quero é? aproveitar mais É. para explorar mais os seus conhecimentos. Agora, Uhum. na parte da gestão, você tem, Sim. também faz gestão, né? Fale um pouquinho para nós aqui as experiências de se fazer gestão em tempos difíceis, de grana curta, falta de Uhum. incentivo, né? Fale para nós um pouquinho dessas experiências. Ô, Jefferson, assim, eu digo que assim, eu não caí de paraquedas na gestão, né, na gestão da cultura, eu não Sim, caí de paraquedas. Eu acho que eu passei por todas as etapas até chegar à secretaria, a ser secretário, né? Eu sim. fui professor, comecei como professor, paralelo, eu fui trabalhando na Fundação Cultural. Aí, o primeiro cargo meu na Fundação Cultural de Deus foi chefe de pesquisa. Né? Depois de Pô, chefe de massa. pesquisa, eu fui ser coordenador de eventos. Né? Quando o Lamartine teve que ir para a Inglaterra e me convidaram, eu fiquei lá como coordenador de eventos. Aí depois eu fui coordenador cultural na Fundação Cultural. Depois eu fui ser assessor cultural. Né? E depois cheguei a ser secretário de Cultura. E trabalhei na Secretaria de Turismo também, na área de eventos, Secretaria de Turismo. E eu militei nessas duas secretarias. E, paralelo a isso, continuava dando minhas aulas de arte, né, que eu gostava muito no Sim, magistério, no curso de técnicas bancárias e tal. E aí é o seguinte, tem um amigo meu que fala assim, poxa, você consegue no, transformar tirar leite de pedra, né? No teatro, sim, algumas pessoas dizem que eu consegui tirar leite de pedra. Ou seja, aqueles atores, aquelas pessoas que estavam começando a fazer teatro e de repente você dizer, pô, esse cara vai para onde? Aí eu consegui, através da técnica, né, que eu aprendi com vários amigos, circulei sim. por esse país, em vários lugares,
e de transformar pessoas em atores mesmo, né? E fazer cenas bacanas de espetáculos. E na gestão não foi diferente. Na gestão, assim, eu aprendi também, porque você precisa entender, o gestor cultural, ele precisa entender de todas as áreas. O cara precisa entender de É verdade. marketing, o cara precisa entender de relacionamento, o cara precisa entender de contrato, o cara precisa entender Principalmente, né? de economia, o cara precisa entender sei lá, de relações na educação, o cara precisa ser. Rapaz, é tanta coisa que o gestor cultural precisa ser para ele entender o processo, que eu aprendi a fazer. Como é que diz? Tem um ditado que fala assim: fazer festa com uma coisinha pequena, transformar numa coisa grande. Né? Embora aquilo ali, você disse, poxa, velho, teve evento que eu fiz meio, o cara falou, pô, cara, isso aí deve ter custado milhões, né? Eu falei, não, isso aí não custou nada, não custou nem R$ 1. Virou Entendeu? letra É de só você pedra. ter as ferramentas certas, né? Mexer nos lugares certos. E uma coisa que eu sempre digo nos cursos que eu falo de produção cultural na UESC, que é o seguinte, uma das coisas mais, uma das amigas, um dos melhores amigos do produtor cultural, né, é a famosa agenda, cara. Agenda. Uhum. Porque a agenda você tem que anotar tudo. Hoje a agenda é no celular, né? Mas eu É, ainda prefiro a agenda do papel, entendeu? Porque assim, se o celular der um verdade. pau, você perde tudo. Por mais que se você não fizer Verdade. backup do celular e etc, você perde tudo. Então assim, a agenda, ou seja, por que a agenda? É onde você tem o contato de todo mundo, de todo mundo que faz tudo. Cada um faz uma coisa. Você tem que conhecer essa galera. Você tem que conhecer do cara que é do contra-regra, ao cara que é eletricista, ao cara que é produtor, a melhor pessoa que faz faxina. Entendeu? Você tem que saber toda essa galera, você tem que conhecer todo mundo. Sim. Então, se você tem. E você, assim, uma coisa que eu aprendi, eu acho que Jesus Cristo foi o cara que ensinou a gente assim de uma profundidade gigantesca quando ele fala assim, dá sem esperar receber. Né? Dá sem esperar Sim. receber. E eu sempre faço assim, cara. Eu não espero receber, não. Eu dou. Eu dou. Né? Dou no sentido de dar o coração, de dar a alma. Já me quebrei muito por isso, viu, Jé? Já me Então, você decepcionei está lendo muito. muito O Mestre do Amor, do Augusto Cury, viu? Pois é, então, exatamente. Aí assim, eu já me dei muito por isso, mas assim, mas eu ainda acredito no ser humano, cara. Eu acredito no ser humano. Acredito que o ser humano é capaz de mudar, de se transformar, apesar da gente ver tanta miséria no mundo e a tendência é aumentar, não dá pensando que vai melhorar Verdade. não, porque não vai melhorar, entendeu? A tendência é piorar. Mas assim, mas ainda acredito nisso. Eu sou o cara ainda que vê uma luzinha no fim do túnel, que, enfim, né, que acredita que as Sim. coisas podem mudar, podem se transformar. E eu não espero nada em troca, não. Eu faço, eu faço. Isso é Eu faço ótimo. em todas as áreas, em todas as áreas. É na política, é na gestão, é na escrita, etc. Se Deus me abençoar lá na frente com alguma coisa, amém. Né? Se não abençoar É, também, né? continuo Já tocando a cumpriu a vida. etapa, né? Hoje eu durmo tranquilo, cara, durmo tranquilo, não sou rico, né? Mas gostaria de ser. Para não se Que preocupar com maravilha. algumas contas que tem que pagar, algumas contas que a gente precisa pagar, né? Não tem jeito. Mas eu tenho minha cabeça tranquila, entendeu? Não tenho ódio de ninguém, não tenho raiva de ninguém, né? Apesar Que de saber massa. das maldades de C, de A, ou de B, ou de C, eu peço a Deus que tenha misericórdia dessas pessoas aí e que eu vou tocando barco, que ele seja feliz e a gente vai É isso seguindo a mesmo. vida, que é melhor. Né? Melhor estar em paz Verdade. contigo mesmo, em paz com você mesmo, em paz com o outro, enfim, e Isso é tocando importante. barco, cara. A vida é assim. Verdade. Ô, Paulo, vou saudar aqui uns amigos que entraram aqui agora. Você conhece Anderson Maravilha. muito bem, a galera da Prole West, Sim, Ricardo massa. Cabeça, Pipo Cabeça, Castro, a massa. galera massa que tá aí. Um abraço e Uhum. obrigado por acompanhar a gente aí. Ô, Paulo, Massa. aproveitar esses Oi. últimos minutos aí para a gente otimizar mais o tempo e Certo. sugar um pouquinho mais de você. Bora. Vamos É, lá. em tempos de pandemia, Pandemia. Sim. como é que fica a cultura? Olha a Alessandro aí, ó. Você conhece esse rapaz aí? Alessandro Esse aí West? é o cara top, rapaz. Esse é um dos melhores professores de economia e de relações que eu já vi na vida. Esse cara conhece Pois é, profundamente a fera do relação que ele fera. faz da economia com a vida. Não é à toa que hoje ele é o reitor da UESC. Veja só, É o cara. eu Um queria abraço, saber o meu amigo. seguinte, em Ah, tempos de pandemia e dessa tecnologia tão avançada, né, que aí nos dá essa oportunidade de bater esse papo, você longe, e aqui a gente falando de cultura, de uhum. arte,
Meu querido reitor, um abraço, viu? Sou Um seu fã. abraço. Mas, Me fala um pouquinho sobre isso, essa relação para você, ah, o que pode melhorar, o que pode ainda estar por vir. Caio César, lá de Jiquié, um forte abraço. assim, a gente descobriu nesse processo todo que a gente, sobretudo da área da arte, não estava preparado para enfrentar isso, não. Prova disso é a Lei Aldir Blanc, que veio para tentar minimizar esse processo. Né? Tudo que chegar hoje para ajudar a classe cultural, ainda está chegando um pouco tarde ainda. Está chegando um pouco tarde. Porque barriga não espera, as contas não esperam. Então, assim, demorou demais das autoridades, de repente, ter um olhar especial para nossa categoria. Que bom que olhou, que bom que olhou. Né? Mas assim, a gente precisa se reinventar cada vez mais. Porque pode ter certeza de uma coisa, essa não vai ser a primeira pandemia que a gente vai passar, não. Essa não vai ser a Ah, primeira nem a última, não. Né? Talvez venha algo pior lá na frente. Né? Porque, infelizmente, o mundo está assim. E a gente precisa se preparar. Agora, assim, para falar a verdade, eu vou dizer para você, eu amei a pandemia, no sentido assim, de eu fiquei em casa recluso, escrevendo, entendeu? produção Eu tive literária mais saiu a mil, tempo, né? poxa, eu tive mais tempo para mim, né? Mais tempo para minha esposa, mais tempo para meu filho, mais tempo para as coisas que eu deixei passar, que eu deixei para trás, né? Aproveitou a Eu escrevi nessa oportunidade. pandemia 2 romances, um que Que tá legal. guardado ainda, que eu ainda não botei, que é um infanto juvenil, que chama-se O Rio, a Menina e a Lenda, que é muito legal, que tá ainda. Eu acho que eu vou dar uma reestudada nele, eu vou reescrever ele, mas eu gosto dessa história, ela é curtinha até. E o Rio das Almas, né? E tô com 2 engatilhados aqui, querendo começar a escrever, mas eu tô ainda em outro processo aqui, porque assim, a minha escrita às vezes não vem na sequência não, entendeu? Eu fico Sim, maturando um tempo na minha cabeça, eu fico fazendo pesquisas, eu fico imaginando assim, cabeça às de vezes escritor é isso. um livro às vezes leva até um ano na minha cabeça, um ano, ele fica estudando lá assim, parece que fica uma partezinha, eu Se dedico a esse formando, trabalho, né? ele fica lá, Criando forma. aí na hora que eu sento no computador, que eu começo a escrever, aí o livro já sai logo pronto. Aí 2, Sai, né? 3 meses, 4 meses já está pronto. Entendeu? Você escrevendo assim, pauleira, 3 horas, 4 horas por dia, 6 horas por dia. Às vezes eu já tive de começar tipo 8 da manhã e terminar e dormir 4 da manhã do outro dia, entendeu? Porque assim, as histórias vão vindo, você tá aqui com um cafezinho do lado, come um pãozinho, come um negócio e pá, 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 porque a É. ideia não para não, cara. Você vai escrevendo, né? E depois Mente você fértil, retoma as mente passos. criativa. Mente fértil. Com você é assim mesmo. Assim, mente fértil, corpo sã, né? Aí É. vai jogando e Um vai abraço, Alain desenvolvendo. Marinho. Um Então é abraço, isso. A aí, ó. Processo pandemia criativo, é isso foi mesmo. realmente um, um cabo de foice na categoria cultural, né? Mas também foi o momento que se descobriu, né? Que as pessoas descobriram que sem arte, cara, não dá para viver não. É Né? Por verdade. mais que A critica a gente arte, sente por a mais que falta daquele critica, show, daquele poxa, do evento, show. Olha, daquela tem uma peça. coisa que eu tô assim, doido pra ir logo, pra que abra logo, que é o cinema, bicho. Poxa, eu sou apaixonado por cinema, sou apaixonado por teatro, eu quero ir lá ver, quero falar com as pessoas que estão chegando, eu quero ver a galera rindo na tela, se apaixonando, e, às vezes na sessão infantil, os guris batendo palma, gritando, entendeu? Eu É gosto desse verdade. pique aí do Literatura é a cinema, que é briga, é muito isso mesmo, massa. a galera da UES fala. Literatura é abrigo, né? Tinha uma frase que eu escrevi, não dá nem para ver aqui, mas assim, a leitura descortina o mundo, né? Eu gosto dessa leitura, essa frase que eu Gostei desse escrevi, eu também visual aqui aí no que você perfil. fez no fundo aí. É de um Os banner que eu livros. tenho aqui, onde tem, a maioria dos meus livros estão aqui, nesse Você tem banner quantos aqui. livros entre de contos, de peça e Não, de romance? contos eu não lançaria No não. geral. Agora, crônica sim, mas crônicas eu não considero muito no momento assim, porque eu não publiquei, né? Eu publiquei assim, nas redes sociais, né? Nas redes Isso. sociais eu escrevi crônicas, nas crônicas, cara, eu acredito que umas 250 crônicas eu já Maravilha. escrevi. Entre Maravilha. algumas só ligadas a teatro e outras ao cotidiano, né? Essas mesmo que eu faço pro tabuleiro, essa semana eu mandei a de número 163, né? Eu Ligada acho só que a eu já ouvi essa quase área. todas. É. Quando eu perco lá De ao vivo, livros, eu de vou livros pro foram pra internet. 18. Vão ser 19 agora, Massa. 19, né?
E teve 2 livros assim que eu publiquei pela Amazon, mas foi uma autopublicação. E geralmente as autopublicações não são tão boas quanto as editoras. Foi esse aqui, ó, Arapuca, Eu não conhecia, não. né? Esse aqui tem na Amazon, né? É uma peça de teatro também. E essa outra peça de teatro aqui, ó, que é A Casa de Antônio, certo? Que massa. Que tem na Amazon também. Na Amazon você pode adquirir ela, né? Aqui eu conto a história de Antônio Conselheiro antes dele ser Antônio Conselheiro, entendeu? O que levou Antônio Conselheiro a ser Antônio Conselheiro? Alan Tadinho tá lendo o Povoado das 11 Virgens. É esse aqui, Alan, que você tá lendo, né? Paulo, tá acabando o nosso bate-papo, 30 segundos. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu, obrigado também. Massa, massa. E obrigado, mais obrigado, bastante Jefferson. marca outro bate-papo. Vamos falar de. Você tem que me ensinar um pouco mais de política. Você conhece esse processo aí. Valeu, obrigado, pessoal, por ter participado. Obrigado, Jefferson, pelo convite. A todos que nos acompanharam, Alan Maria, grande irmão, nosso reitor magnífico, a todos os demais amigos que nos acompanharam até agora. Miriam, que estava